Bom dia, Jataí. Bom dia, ouvintes do programa Bom Dia SUS. Hoje, no programa Bom Dia SUS, vamos falar sobre a infectologia e contamos com a presença do Dr. Hélio Rannes para falar sobre este assunto. Bom dia, Dr. Hélio Rannes. Bom dia, Cineia, e bom dia a todos os ouvintes. O infectologista é o médico especialista no diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos pacientes acometidos por doenças infecciosas. Atualmente, as doenças infecciosas são responsáveis por grande parte das consultas médicas ambulatoriais e atendimento de emergência. No entanto, devido à carência de infectologistas em algumas regiões e à falta de informação da população sobre o papel do infectologista, a grande maioria desses pacientes é atendido por médicos de outras especialidades, por ser um especialista acostumado a lidar com doenças localizadas nos mais variados órgãos do corpo. Em geral, o infectologista também tem uma visão global do paciente, frequentemente exercendo a prática de clínica geral. Dr. Hélio Rannes, o que é ser um médico com especialidade em infectologia? Então, um médico infectologista, para você se tornar um médico infectologista, primeiramente você tem que cursar os 6 anos da faculdade de medicina e depois nós fazemos a residência médica, a especialização, que são mais 3 anos. Então, quando você se torna um infectologista, você é aquele profissional que é especializado no diagnóstico, no tratamento e na prevenção de todas as doenças infectoparasitárias. Dentro dessas doenças entram aquelas que são causadas por diversos tipos de agentes etiológicos, como vírus, bactérias, fungos, parasitas. Então, o infectologista é responsável por realizar o diagnóstico e prescrever o tratamento dessas infecções. E nós também temos um papel muito importante na questão da prevenção. A maioria das doenças infectoparasitárias, elas podem ser prevenidas de diferentes formas, desde cuidados básicos de saneamento, questão de higiene, uso de preservativo. Então, a gente participa muito ativamente dessa questão também da prevenção. E o profissional infectologista, ele pode ainda se subespecializar em determinadas áreas, como, por exemplo, tratar especificamente de pessoas infectadas pelo HIV, pessoas com hepatites virais. O profissional ele pode se dedicar também à questão das infecções relacionadas à assistência à saúde, que são o que nós chamávamos anteriormente de infecções hospitalares. Pode se dedicar à infecção em pacientes após o transplante, que eles têm uma baixa da imunidade, eles utilizam medicamentos que abaixam a imunidade e se tornam mais suscetíveis a apresentar algum tipo de infecção. Então, dentro da infectologia, ainda existe uma gama de subespecialidades possíveis que podem ser seguidas. Doutor Hélio, estamos diante de uma pandemia, né? E devido a esta pandemia provocada pelo vírus Covid-19, que preocupa o Brasil e o mundo de hoje, como são transmitidas as doenças infecciosas? Então, são diversas as formas possíveis de se transmitir de se infectar e de se adquirir uma doença infecciosa. No caso específico do vírus causador da Covid-19, é um exemplo de vírus que é transmitido por via respiratória, então através de secreções respiratórias. Então, uma pessoa infectada, ao conversar, ao espirrar, ao tossir, ela pode estar eliminando essas partículas virais no ambiente e contaminando outras pessoas. Então, as doenças infecciosas podem ser transmitidas por via respiratória, como é o exemplo desse vírus causador da Covid. Podem ser transmitidas também através de um contato indireto, como, por exemplo, continua sendo por secreções respiratórias, mas não é uma transmissão interpessoal direta. É o que acontece, por exemplo, quando uma pessoa infectada por um vírus, ela tosse, espirra, leva a mão até a boca e depois ela pega uma caneta, toca uma superfície, abre uma porta, toca uma maçaneta, atende um telefone e outra pessoa vem e acaba entrando em contato com essas superfícies e se infectando. Então, por isso, a higienização das mãos é muito importante.
Então, além das secreções respiratórias, existe também a possibilidade de outras possibilidades de transmissão das doenças infecciosas. Um exemplo clássico, através da picada de mosquitos. A dengue é uma doença infecciosa que a gente chama de uma arbovirose. Ela é transmitida, o vírus é transmitido através da picada de um mosquito. Existem outras doenças infecciosas que são transmitidas, por exemplo, por via sexual, que é o caso do HIV, o caso de algumas hepatites virais, da sífilis. Outras que podem ser transmitidas pelo sangue. O próprio HIV é um exemplo de doença transmitida pelo sangue, a hepatite B, a hepatite C, a doença de Chagas. Então, existem diversas formas de se transmitir as doenças infecciosas, via respiratória, pela picada de mosquitos, pelo contato indireto, por via sexual, pelo contato. Então, são diversas as formas possíveis. O especialista em infectologia é requisitado em época de pandemias, como é que estamos vivenciando hoje com a Covid-19? Sim, o infectologista tem um papel muito importante nessas situações de surtos, epidemias e pandemias, justamente porque a maioria, dessas doenças que causam esse tipo de situação são doenças infecciosas e como o infectologista tem a experiência tanto no diagnóstico, quanto no tratamento, quanto na prevenção, nós somos requisitados nessas situações para ajudar a formular políticas públicas de enfrentamento a essas situações, planos de contingência, e nós ajudamos a compor os comitês de crises e os comitês também públicos, de saúde pública, que lidam com esses diversos tipos de doença. Então, um comitê sobre HIV, hepatites, uso de antimicrobianos. Então, o infectologista ele está intimamente relacionado a essas questões de saúde pública. Doutor Hélio Rames, pode-se dizer que o infectologista é essencial para a prática de saúde pública? Sim, é um profissional muito importante, como a gente viu, ele participa não só das questões assistenciais, diagnóstico, tratamento, mas também da formulação de políticas públicas, na questão da prevenção. Então, é muito importante que todo profissional de saúde ele tenha um conhecimento mínimo a respeito do controle de doenças infecciosas. Então, o infectologista ele assume um papel importante, tendo em vista que as doenças infectoparasitárias são altamente prevalentes. Sabe-se que no Brasil estamos revivendo o surgimento de doenças que aterrorizaram a população e o governo no passado. Doutor Hélio Rames, quais são elas? Então, nós temos visto isso nos últimos tempos, muito por conta da questão da não adesão à imunização. Então, muitas dessas doenças que nós já tínhamos números muito baixos ou que já estavam, a gente praticamente não via mais casos, como a população, com o passar dos anos, por motivos diversos, foi deixando de se vacinar, de procurar o serviço de saúde para levar os seus filhos para que eles fossem vacinados, a gente nota nos últimos anos um recrudescimento de doenças como o sarampo, a febre amarela. Essas duas são doenças imunopreveníveis, ou seja, existe vacina. Então, muito por conta dessa questão da não adesão às vacinas, a gente tem visto um aumento desses casos. E outras doenças, como, por exemplo, a própria infecção pelo HIV, que apesar de não apresentar vacina, até o momento, a gente tem verificado um aumento importante do número de casos nos últimos anos, especialmente entre jovens. E também outras infecções sexualmente transmissíveis, como é o caso da sífilis, por exemplo. Doutor Hélio Rames, e quais os desafios da especialidade na atual circunstância? Então, a nossa especialidade, a infectologia, ela é repleta de desafios. Por exemplo, a própria Covid-19 é um vírus que nós não conhecíamos até então e que estamos lidando com ele, precisamos lidar com ele nesse momento. Então, isso já é um grande desafio, o que caracteriza bastante a nossa especialidade. E a gente precisa sempre estar atento para o desenvolvimento de novas técnicas de diagnóstico, para o desenvolvimento de novos tratamentos. Hoje em dia a gente tem a questão das bactérias multiresistentes também.
são bactérias que não respondem ao tratamento com os antibióticos convencionais. Isso é um grande desafio. Em muitas situações, nós não temos opções terapêuticas por conta dessas bactérias multiresistentes, super resistentes. Isso é um grande desafio na nossa especialidade. E, por outro lado, né, nós temos a questão de algumas doenças que até um tempo atrás tinham um grande impacto, né, tinha uma baixa taxa de cura, os medicamentos disponíveis, eles levavam a cura numa pequena porcentagem de pacientes e que hoje em dia isso mudou com o desenvolvimento de novos medicamentos, drogas eficazes, como é o caso da hepatite C, que é uma infecção que hoje em dia tem cura, o tratamento é totalmente fornecido pelo SUS. Outra questão dos pacientes infectados pelo HIV, apesar de ser uma doença que não tem cura, há um medicamento também disponibilizado pelo SUS, em que se a pessoa fizer o uso correto da medicação, ela consegue ter uma boa qualidade de vida. Sem citar, né, a questão das vacinas e dos imunobiológicos, que o Brasil é considerado uma referência mundial nessa área de atuação. Ótimas notícias. E todos têm acesso a essa medicação? Então, como nós somos um país de dimensão continental, né, a gente tem uma grande diversidade, uma grande desigualdade nas nossas várias regiões. Então, as medicações não têm a mesma facilidade com que uma pessoa que mora no Sudeste, no Centro-Sul, tem um maior acesso, infelizmente, a essas medicações do que alguém que mora na região Norte ou Nordeste. Claro que, como são fornecidos pelo SUS esses medicamentos, essas técnicas diagnósticas, esses tratamentos, a princípio todos deveriam ter acesso universal, né, que é um dos princípios do Sistema Único de Saúde. Mas por conta dessa diversidade, dessas desigualdades regionais, a gente sabe que nem todos têm o mesmo acesso. Então, isso é algo, com certeza, que isso precisa ser revisto e melhorado no nosso país, para que todos tenham acesso a essas oportunidades. Doutora Johannes, e quando é aconselhável procurar um infectologista? Então, geralmente, né, o infectologista, como eu falei lá no início, ele trata todas as doenças infecciosas e parasitárias. Então, a princípio, qualquer doença infecto-parasitária, a pessoa pode procurar um infectologista. Como geralmente o início dos sintomas são muito semelhantes, né? A pessoa às vezes inicialmente não consegue determinar qual é a causa daqueles sintomas, geralmente ela acaba passando primeiro com um clínico geral que acaba encaminhando para o infectologista. Mas a princípio, qualquer quadro clínico que a pessoa qualquer quadro clínico que sugira ser uma infecção, então se a pessoa tem febre, pensando numa infecção respiratória, se ela tem tosse, pensando numa infecção gastrointestinal, se ela tem diarreia, uma infecção de pele, se ela tem lesões na pele. Então, na verdade, como os sintomas são muito inespecíficos, né, é até difícil determinar. Se você tiver esses sintomas, procure o infectologista. Então, na maioria das vezes, os pacientes são encaminhados pelo clínico geral e nós tratamos de algumas infecções que geralmente são infecções mais complicadas. Então, a infecção pelo HIV, meningite, tuberculose, as hepatites virais. Então, qualquer doença infecto-parasitária é escopo do infectologista. Mas a gente acaba ficando, a nossa função acaba sendo essas infecções mais graves, além também, por exemplo, das infecções relacionadas à assistência à saúde, que é o que a gente chamava anteriormente de infecções hospitalares. Então, a princípio, qualquer doença infecto-parasitária pode ser tratada por esse especialista. Amigo ouvinte, como podemos observar, as doenças infecciosas podem ser provocadas por vírus, bactérias, fungos, entre outros micro-organismos. E para combater essas infecções, podemos contar com a ajuda desse profissional. Seja num consultório, clínico ou hospital, tem a função de fazer diagnóstico, investigar, propor terapia adequada e, sobretudo, prevenir processos infecciosos. Doutora Johannes, muito obrigada por sua participação no nosso programa Bom Dia SUS. E amigo ouvinte, até a semana que vem com mais um programa Bom Dia SUS. Eu que agradeço pelo convite e até uma próxima oportunidade.